Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia e Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. Você já se encontrou em uma situação onde precisava escolher entre ficar em silêncio ou arriscar tudo por uma causa maior? A história de Esther é um exemplo incrível de coragem, fé e propósito. Uma jovem simples, que poderia ter passado despercebida, foi colocada por Deus em uma posição estratégica para salvar seu povo inteiro. A vida de Esther nos mostra que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Uma jovem comum em um tempo difícil, a história de Esther começa em uma época complicada para os judeus. Eles estavam vivendo sob o domínio persa, em um império poderoso e cheio de intrigas políticas. O rei Xerxes governava com autoridade absoluta e tinha ao seu lado homens influentes, alguns deles inimigos declarados dos judeus. Foi nesse contexto que Esther apareceu. Ela era órfã e criada por seu primo Mardoqueu. Não tinha posição, nem poder, nem riquezas. Humanamente falando, não havia nada que a destacasse diante da grandiosidade do império. Mas havia algo especial: a mão de Deus sobre a vida dela. A escolha da nova rainha, Susia. Certo dia, o rei Xerxes decidiu procurar uma nova rainha. Um decreto foi feito, e muitas jovens foram levadas ao palácio para passar por um processo de preparação. Entre elas estava Esther. Aos olhos humanos, ela era apenas mais uma. Mas a Bíblia diz que Esther conquistou a simpatia de todos que a viam. Não era só beleza exterior. Havia graça, humildade e favor de Deus. No momento da escolha, o rei ficou encantado com Esther e a coroou como rainha da Pérsia. Imagine isso, uma jovem órfã, estrangeira, agora ocupando o trono de rainha ao lado do homem mais poderoso da época. É aqui que já vemos um princípio importante. Deus coloca pessoas comuns em lugares extraordinários para cumprir seus propósitos. A ameaça contra os judeus, enquanto isso, um homem chamado Amã, conselheiro do rei, começou a nutrir ódio contra os judeus, especialmente contra Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele. Cheio de orgulho e vingança, Amã convenceu o rei a assinar um decreto autorizando o extermínio de todos os judeus do império. Foi um golpe devastador. Imagine receber a notícia de que sua família, seus amigos e todo o seu povo seriam condenados à morte. Era como se não houvesse saída. Nesse cenário de desespero, Mardoqueu enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela intercedesse junto ao rei. O dilema de Esther. Aqui começa o grande dilema. Esther era rainha, mas ainda assim sua posição não a garantia diante do rei. Naquele tempo ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Quem ousasse entrar na sala do trono sem permissão poderia ser morto, a não ser que o rei estendesse o cetro em sinal de aceitação. Esther sabia que se fosse até o rei sem ser chamada, arriscaria a própria vida. De um lado havia medo e incerteza, do outro, a possibilidade de salvar todo o seu povo. E foi nesse momento que Mardoqueu disse a famosa frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Essa pergunta mudou tudo. Esther percebeu que sua posição não era um acaso, mas parte de um propósito maior. Ela então pediu que seu povo jejuasse por 3 dias, e decidiu arriscar. "Se eu tiver que morrer, morrerei." A coragem que muda destinos. Após o jejum, Esther colocou suas roupas reais e entrou na sala do trono. O coração devia estar acelerado, o medo presente, mas a fé foi maior. O rei estendeu o cetro para ela, sinal de aceitação. Esse foi o primeiro milagre. A vida de Esther foi poupada. Com sabedoria, Esther não revelou de imediato sua intenção. Ela convidou o rei e Amã para um banquete. Depois, para outro. Aos poucos foi conquistando a atenção do rei, até que finalmente revelou o plano maligno de Amã contra os judeus. Xerxes, indignado, ordenou que Amã fosse executado e revogou o decreto, garantindo a salvação do povo judeu.
E tudo isso aconteceu porque uma jovem decidiu ter coragem. Esther poderia ter se calado, poderia ter tentado se proteger, mas entendeu que sua vida tinha um propósito maior. Por causa da sua coragem, milhares de vidas foram salvas. Lições da vida de Esther. Deus usa pessoas comuns para cumprir planos extraordinários. Esther não era rica, nem poderosa. Era órfã, estrangeira e aparentemente insignificante. Mas Deus a escolheu para ser rainha e salvar seu povo. Isso mostra que não importa quem você é ou de onde vem. Se Deus tem um plano para você, Ele abrirá as portas certas. Coragem não é ausência de medo. É decisão de agir apesar dele. Esther tinha todos os motivos para ter medo. Mas mesmo tremendo por dentro, decidiu enfrentar o risco. Muitas vezes coragem é isso. Dar o passo mesmo sem garantias. Sua posição tem um propósito. Mardoqueu lembrou Esther de que sua posição como rainha não era acaso. Da mesma forma onde você está hoje, sua família, seu trabalho, sua cidade, pode ser exatamente o lugar que Deus quer usar para cumprir algo maior. A fé move o impossível. Antes de agir, Esther pediu jejum e oração. Ela sabia que a vitória não viria apenas de sua coragem, mas da intervenção de Deus. Fé e ação caminharam juntas. Aplicando a nossa vida, talvez você esteja vivendo um momento em que precisa decidir: ficar em silêncio ou ter coragem. Pode ser no trabalho, na família, nas amizades ou até em sua vida espiritual. Assim como Esther, você pode estar em uma posição estratégica sem perceber. Talvez Deus colocou você exatamente aí para ser luz, para salvar alguém, para fazer a diferença. Lembre-se, coragem não significa não sentir medo. Significa não deixar que o medo defina suas escolhas. Significa confiar que Deus está ao seu lado quando você dá o passo de fé. Esther nos ensina também a importância da fé antes da ação. Ela não foi precipitada. Primeiro buscou a Deus, depois se levantou em coragem. Essa ordem é fundamental. Orar, confiar, agir. Conclusão. A vida de Esther é uma prova de que Deus pode mudar destinos através da coragem de uma pessoa. Ela nos ensina que não importa nossa origem, nem nossas limitações. Se estivermos dispostos a confiar em Deus e agir com coragem, podemos impactar muitas vidas. Assim como Esther, você pode estar diante de uma decisão que mudará o rumo da sua história, e talvez da história de outros. A pergunta é: você vai escolher se esconder ou vai confiar em Deus e agir? Lembre-se, talvez você esteja exatamente no lugar em que está porque Deus planejou um propósito para você. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou até aqui. E aí, o que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Ah, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.